Olá, pessoal, tudo bem? Como estamos? Estamos aqui, voltamos ao nosso 44º episódio do Ciência Deriva Podcast. São 48 episódios e mais o tempo anterior do primeiro episódio, na verdade, desde a primeira reunião, lutando incessantemente contra a entropia. Fazemos isso com muita força e com muita paixão, mas ao mesmo tempo a gente também quer e deseja um pouco de reconhecimento. E esse reconhecimento, ele pode vir, sei lá, de várias coisas, tipo uma sensação de justiça, ou às vezes por mera casual e muito importante, na verdade, vaidade. Uma vaidade que, eu não sei, às vezes eu fico me perguntando se a vaidade não tem um espaço, um gene só para ela no nosso DNA que expressa mais proteína que proteínas do citoesqueleto. Eu não sei não, porque o jeito que ela nos cobre e nos pega, às vezes de surpresa, sem querer, é muito impressionante. E talvez a vaidade seja a forma mais bela e sedutora que a entropia tem para nos pegar. Enfim, viva a vaidade, porque ela também pode nos ajudar em alguns momentos. Bem, hoje, como é o segundo episódio, sem uma introdução muito longa, eu já vou passar a bola aqui para o Guilherme, o nosso quase curado, certo? De pé. Você Quase tá bem? curada. Ele falou muito bem. Falei bem, acertei. E aí? Ainda meio manco, ainda meio saci, mas só que o importante agora é que tá, pelo menos tá conseguindo andar. Com Ai, pelo tênis, né? No menos. pé, não com uma bola. E o basquete? Não volta ainda, vai demorar. O basquete eu acho que vai voltar, porque eu sou extremamente ansioso e eu não consigo ficar parado, então provavelmente eu vou voltar com o basquete mesmo com o pé machucado. Já comprei até tornozeleira pra pôr no pé. Agora, É. pra segurar mais pra não ter esse. Bem, então, e aí, galera? Voltamos para o segundo episódio. E temos muita, assim, expectativa para esse episódio de hoje, porque é um conteúdo totalmente novo que a gente vai abordar. E eu vou passar a voz agora para Nick. Fala aí, Nick, como que você Hum, tá? As coisas? Tô bem, pessoal. E vocês, como estão? Hoje a gente tá chique, né? A gente tá internacional hoje. International. E, mas tô bem, graças a Deus. Sem mais delongas, Gui, faça as honras, porque hoje a gente tá internacional, a gente tá chique, não podemos perder tempo. É claro, ainda mais porque o cara tá do outro lado do mundo, então o tempo para ele já tá no futuro, então a gente tem que ir acompanhando ele. Bem, então hoje o nosso entrevistado é o Tadeu. Tadeu, como que você tá aí? Como que tá os climas? Tá tudo tranquilo, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Aqui já, como vocês indicaram, né? Eu estou no futuro, aqui já é quinta-feira hoje, né? Para vocês ainda é quarta-feira, meio-dia e meia aqui, 8h30 para vocês aí. Prazer estar Cara, aqui, muito obrigado pelo convite. a gente que agradece muito, valeu mesmo pela oportunidade. Existe um meme da Austrália, né? Que a Austrália, tipo assim, quando é um Réveillon, você acorda, aí já tem um meme lá no celular lá dizendo que na Austrália já é o próximo ano. A Nova Zelândia tá na frente da Austrália. Então, quando a Austrália faz a piada, eles fazem com a Nova Zelândia, né? Que a Austrália é mais ou menos 12 horas e a Nova Zelândia é 15, 16, depende, tem horário de verão aí também, depende, né? Tem sim. Acho que logo mais vai mudar. Não sei quando, né? Mas fica entre 16 e 15 horas de diferença, dependendo de onde você está no Brasil. Sim. Sim, muito bom. Mas muito obrigado aí Bem, pela presença, viu? Não, que é isso, eu que agradeço. bem, então, Tadeu, eu vou seguir, porque aqui o nosso podcast a gente tem assim um ritual assim de início, que a gente sempre faz umas perguntas Globo Repórter para a gente ir desenrolando melhor a conversa com nossos convidados e também a gente descontrair a nossa conversa Uhum, aqui. Então, claro. iniciando, Tadeu Siqueira de Barros. Aonde você vive, você já deu um spoiler, no caso agora, do que você se alimenta, o que você gosta de fazer em seu tempo livre aí, e quais são os seus nichos preferidos?
Legal, obrigado. Bom, só um pouquinho sobre a minha história, né? Rapidão, né? Sem tomar muito tempo, né? Eu sou natural de Rancharia, no interior do estado de São Paulo. Cadu, eu acho que você tem um conterrâneo colega aí da universidade, né? O Danilo Daloso, trabalha Ele é com de fisiologia de rancha... plantas. Não Ele é de conheço Rancharia ainda. também. Enfim, Rancharia? é um. Aonde que fica? Pois é. Mais É ou o menos. oeste do estado de São Paulo, né? Ali quase Pontal do Paranapanema, né? Um pouquinho antes de chegar em Presidente Prudente, né? Então ali fica entre Assis e Presidente Prudente. É uma cidade pequenininha Ah, de 25 mil habitantes. e terra Eu quente, nasci né? lá, é quente, nossa, aquilo lá é bem quente mesmo. Ali é uma região toda quente, né? Presidente Prudente também é muito quente, né? Hã? Eu nasci lá e 2 semanas depois de eu nascer, meus pais já fizeram uma mudança radical, nós fomos para Campos do Jordão. Nossa. E eu Não. nasci em abril, e em Campos do Jordão já estava frio já em abril. Enfim, depois eu acabei mudando muito ao longo da minha vida, né? Depois eu fomos para São Paulo, para a capital. Meu irmão nasceu lá. Depois a gente foi para Viçosa, em Minas Gerais. E aí a gente ficou Viçosa. lá até onde tem uma federal também, né? Até a gente ficou lá até mais ou menos quando eu tinha 6 anos de idade. Aí a gente resolveu voltar para a rancharia. E aí foi interessante, assim, com 6 anos você já tem amiguinhos na escola, né? Meu pai conta que eu vim chorando o caminho inteiro, né? De Viçosa até Rancharia, quase 12 horas de viagem. Ele tinha uma caminhonete velha, uma F1000, alguma coisa desse tipo. E eu estava indignado que ele não estava trazendo na caminhonete dele, na caçamba, a minha escola inteira. Eu queria que ele trouxesse o prédio da escola e o prédio que a gente morava, né? Que estavam meus amigos lá do prédio também, né? Enfim, e É, aí um fato curioso é que a gente chegou em Rancharia no dia que o Brasil perdeu para a França na Copa do Mundo de 1986, né, a disputa dos pênaltis. E do foi uma coisa que Zico, me Nossa. né? marcou também. O Zico perdeu, acho que durante o jogo, né? E depois, acho que na disputa, quem Sócrates perdeu foi o perdeu, Júlio né? César e o Sócrates perdeu também. Foi isso. E, e aí a gente, eu estava com os meus primos de rancharia, a gente queria que o jogo acabasse logo, porque a gente queria jogar videogame, né? Um deles tinha um videogame lá, a gente não tinha, né? Enfim. Aí depois também mudei bastante, aí depois saí de rancharia, porque eu fiz judô durante boa parte da minha vida. E aí quando eu tinha 15 anos, eu resolvi que eu queria ser atleta mesmo, eu queria ser judoca, assim, queria tentar ter um futuro. Aí eu mudei para um centro de treinamento de judô, em que as pessoas moram no centro, né? Os atletas moram no centro, então a escola fica sendo uma coisa meio secundária, que é na cidade de Bastos, que é ali perto de Ancharia, que é onde tem uma colônia japonesa, né, enorme, né? Então, assim, o judô de Bastos é muito tradicional, por exemplo, o judô de Bastos produziu já um vice-campeão olímpico, que é o Thiago Camilo, que é Ô, lá da louco, é minha mesmo, que época também. legal. Caramba. Ele é de lá mesmo, né? Ele é de Bastos, então ele morava com a família, ele não morava o centro de treinamento. Então, eu convenci meus pais a deixarem eu ir para Basco com 15 anos, né? Imagina, 15 anos sair de casa, né? Minha mãe ficou, né, Caraca. transtornada, Não né? imagina. E aí, enfim, aí eu fiquei um ano lá, eu acabei tendo uma lesão, assim, eu não teria futuro, não, porque aí eu entendi mesmo qual que era o nível necessário, né? Por exemplo, eu tinha 15 anos, o Thiago tinha 13 e ele batia em mim facilmente em todos os treinos, assim. E aí eu tive uma lesão no ombro que aí eu resolvi voltar para a rancharia e eu resolvi voltar a estudar seriamente. Assim, eu sempre curti estudar, eu sempre fui assim, dos melhores alunos da sala, mas aí eu voltei mesmo, falei, não, vou estudar mesmo. Depois acabei fazendo uma cirurgia no ombro e aí larguei de vez o judô mesmo, né? Aí depois passei, fui fazer faculdade em São Carlos, na UFSCar, fui fazer biologia lá. Isso em 90. Não, antes eu fui para Ribeirão fazer um cursinho, fiz cursinho, depois fui para Ribeirão, São Carlos, fiquei lá, e lá eu fiz o meu mestrado também, e aí depois fui fazer meu doutorado em Goiânia. Eu queria, entre o mestrado e o doutorado, eu acabei mudando completamente assim a minha paixão. Eu era um cara que curtia para o campo, né? Então eu fui fazer mestrado em ecologia, eu gostava sempre de fazer coisas com riacho, com rio, coletar bicho, identificar bicho. E aí, nessa trajetória, assim, eu comecei a ter contato com análise de dados, né, com análises quantitativas, principalmente com modelagem estatística. E é muito doido isso, né, porque
assim, na graduação, eu tinha um pavor de matemática. E na escola também, eu sempre fui péssimo em matemática. E aí eu comecei a curtir, porque eu comecei a entender que análise de dados era mais relacionada à lógica, né? Era um desafio, pô, tem esse monte de dados, como que eu analiso e tal. Eu acabei indo para uma área mais conceitual da ecologia, né? Tem gente que chama de ecologia teórica, né? Uma parte mais de modelagem matemática, e fui para Goiânia. Tem um centro de ecologia, tem um laboratório de ecologia teórica, e é uma galera super forte de análise de Eu dados achei lá. que você Fiquei um tinha tempo ido no lá. pós-doc lá para Goiânia, para Goiânia. Eu também, eu fui pós-doc lá, né? Porque aí eu fiquei 2 anos em Goiânia, mas assim, eu fiquei vinculado a São Carlos, porque foi uma coisa assim. Ah, entendi. Eu fui para Goiânia, eles estavam abrindo o doutorado, era a primeira turma de doutorado. Eu fiz Ah, o sim. processo seletivo e fiquei em segundo lugar. E tinha uma bolsa só, Hum, Ah, né? E aí tinha uma bolsa, eu ia ficar sem bolsa um tempo, eles falaram, mas vai chegar outra bolsa, dá uma segurada aí que vai chegar. Aí apareceu uma segunda bolsa que viria para mim. Só que aí, nesse tempo, a minha ex-orientadora de mestrado, a professora Suzana Trevinho Strixino, ela falou, ó, tá sobrando bolsa aqui em São Carlos. Porque São Carlos era um programa mais antigo, né? O primeiro programa de ecologia do Brasil, São Carlos, a Unicamp e o INPA, né? Ele falou, ó, você não quer, faz o seguinte, se matricula aqui, você coloca o seu orientador, que é o Maurício Bini, Luiz Maurício Bini, como orientador, mas fica em Goiânia, confio em você, e aí resolve sua vida. E aí, o cara que estava em terceiro lugar na classificação era um cara que morava comigo. Eu tinha desenvolvido uma amizade com ele. A gente jogava bola junto. E era um cara fantástico, assim. Como ele não tinha bolsa, ele precisava voltar para a cidade natal dele, do Mato Grosso, porque ele tinha um emprego lá no final de semana. puta. Então, assim, eu vi o tanto que ele estava também lutando com isso, né? Aí eu conversei com o pessoal lá da coordenação e falei, ó, vou fazer o seguinte, cara, eu vou cancelar minha matrícula aqui, se vocês não se incomodarem com isso. Eu vou me matricular em São Carlos, fico com a bolsa, o Maurício fica como meu co-orientador no papel, mas orientador de fato, e aí eu fico em Goiânia. E aí a bolsa vai para o Leandro, que é meu amigo até hoje, o Leandro Joen, que é professor na Universidade Federal do Pará. E aí foi Ele te assim pagou uma que foi. cerveja Aí depois foi. que você fez isso, né? Para ele. Eu nunca contei para ele, na verdade, isso, que Ah, essa é? foi assim um dos motivos da minha decisão, né? Assim, né? Eu simplesmente falei que, né? Assim, porque eu também não queria ficar assim, Sim. Sim. né? Ficar são naquela situação, né? revelações. Se ele ouvir, ele vai ficar. Aí você pede uma cerveja para ele, entendeu? Eu vou pedir uma cerveja para ele agora, então. E aí, enfim, aí eu fui 2 anos lá e aí eu consegui uma bolsa daquele doutorado de sanduíche, né? Que é o do CNPq, né? E aí fui para o Canadá, fiquei um ano lá no Canadá. Aí eu casei, fui para o Canadá, né? Aí a gente foi junto para o Canadá, minha esposa e eu, com a Cris, a Cristina. A gente voltou, aí eu voltei e já estava com a tese mais ou menos pronta. Então, aí a gente foi morar em Piracicaba, mais uma cidade. Outro dia eu fiz a conta, já morei em 15 cidades. Puta, merda. Meu 15 Deus. cidades, 3 estados no Brasil, e 4 países. Eu mudei bastante. E aí depois a gente voltou, fomos para Piracicaba, que é onde ela tinha feito o mestrado, a gente achou que tinha uma chance maior dela conseguir um emprego lá. Aí eu fiquei escrevendo a minha tese, e aí nisso eu estava com a tese pronta, mas eu queria fazer um quarto capítulo, né? Eu fiz com 3 capítulos, só que eu queria também começar a ganhar mais dinheiro, porque a bolsa de doutorado não estava dando, porque minha esposa estava desempregada. Então eu escrevi um projeto de pós-doc, submeti para o CNPq e fiquei esperando e trabalhando nesse quarto capítulo. Aí, quando saiu o resultado, o quarto capítulo não estava pronto ainda, aí eu defendi com 3 capítulos e implementei a bolsa de Uhum. pós-doc imediatamente, porque aí a bolsa é muito maior e aí a nossa vida ganhou um pouquinho de qualidade. Então, aí o pós-doc era em Goiânia também, mas como eu estava em Piracicaba, eu ia de vez em quando para Goiânia, ficava 2 semanas lá, voltava, ficava fazendo esse bate e volta. E aí eu peguei uma época boa, né, assim, de muitos concursos no Brasil, de muita sorte, né, isso foi em 2010, né, eu defendi em 2010. 2010. Quando Outra você ia para coincidência em Goiânia, relação à Copa. Piracicaba era carro ou era avião? Eu fiz muito de carro, bastante, só que como eu ia sozinho de carro, era caro, né, É. e era Aham. longo, né, assim, então, e era uma variação enorme no tempo de viagem, né, podia demorar 10 horas ou 12 horas, dependendo do quanto Do caminhão trânsito. tinha ali em Minas. Porque em Minas, pista simples, né?
Então, a volta e meia, eu sempre ficava atento às passagens, às promoções. Às vezes eu pegava umas passagens assim, R$ 240, ida e volta, na época. Aí Sim. ia, né? É. Não, muito bom. Enfim, Cara, deixa eu te fazer é, uma pergunta. claro. Assim, uma rápida. Você tem filho ou não? Você se mudou com filho Não, ou não, não? Não tem. não, a gente decidiu não ter filhos. Não tem. Sim. E uma coisa assim sobre ecologia e a matemática, que é uma coisa que eu fiquei pensando muito assim. Para mim, a matemática, a ecologia e a física têm uma coisa em comum assim na minha cabeça. Quando eu vou para a teoria dela, eu acho lindo. Eu trabalho com fisiologia animal, muito relacionada com o meio também. Então, eu uso muito biomarcadores, que, né? Então, ou seja, dados de mudança da fisiologia, da bioquímica do animal, para tentar entender o que aquilo diz sobre o ambiente. Na ecologia tem uma proximidade, a gente usa muito bioindicador e tudo mais. Mas quando eu penso na física teórica, olha a luz, ela, por exemplo, você põe um canudo, quando ele entra na água, o canudo na água, né, ele muda assim a posição, eu acho aquilo lindo. Acho linda a ecologia também para pensar na interação, no posto de ideia, sabe, na teoria. Só que quando vai para a matemática, que eu entendo o valor, porque você precisa coletar os dados, né? E para poder trabalhar com eles. Me parece que quando eu vai para a matemática, descola a realidade da minha cabeça, sabe? Daquela interação, começa a virar o Y, o programa, né? E aí o bichinho lá, o crustáceozinho lá, ele de repente ele some, eu não consigo voltar, entendeu? Isso vale para física também, se for estudar como a luz. Essa transição, você disse que, mais ou não sei se isso aconteceu com você, mas essa transição da matemática, de começar a aplicar e entender ela, fazer o caminho de volta, né? Do cálculo voltar para o ambiente. Como que isso foi transformando, assim? Como foi essa transformação para você mesmo? É, então, assim, a ecologia é muito difícil, né, representar todas essas particularidades e toda a variação que existe na natureza, né, essa que você falou, o crustáceozinho lá, né, como que isso vira o Y depois. Mas, assim, mas na minha visão é que não tem outro jeito de fazer, né, porque vamos imaginar que você coletou 1.500 indivíduos lá, de alguma espécie, né, como é que você vai representar isso num trabalho, né? Você não vai desenhar 1.500 indivíduos, né? Você não vai tirar uma foto dos 1.500 indivíduos e colocar lá, né? Você quer mostrar outra coisa. Então, isso aí vira, né, uma variável chamada número de indivíduos, né? Então, assim, eu dei, durante 11 anos, eu fiquei, quando eu estive na Unesp, né, como professor na Unesp, antes de mudar para Nova Zelândia, eu ministrava duas disciplinas de um caráter mais quantitativo, uma chamada Modelos Estatísticos em Ecologia e outra chamada Ecologia Quantitativa. Então, assim, e era para a turma de graduandos em ecologia, né? Então, assim, eles tinham bastante um perfil anti-matemática, assim, análise quantitativa, porque é natural, eu gosto de fazer trabalho no campo. Então, eu passava uma boa parte da começo da disciplina tentando convencer o pessoal que, ó, me dê uma chance, né? Abaixa aí esse escudo que você tem na frente, né? Chamado preconceito, né? Contra números e Sim. tal, e me dê uma chance, né? Não, é igual ir pro cinema já sabendo o final do filme, né? Não entra aqui na sala de aula achando que você já sabe o final do filme. Então eu começava esse trabalho mesmo, isso aí que você falou. Então eu colocava um problema, por exemplo, eu quero saber se o número de peixes num riacho é afetado por algum tipo de poluente. Então eu começava representando isso com desenhos mesmo. Então desenhava um monte de peixinho mesmo, né? Um slide, colocava um monte de peixe, aí colocava uma foto, um diagrama de um riacho com poluição e tal, né? Aí mostrava, quero entender essa relação aqui, tá? Como é que a gente faz isso? Aí no slide de baixo, no próximo slide, eu colocava o mesmo desenho, só que aí embaixo eu transformava aquele modelo gráfico no modelo verbal, né, com palavras. Então, ó, ao invés de ter um monte de desenho, eu vou chamar de número de indivíduos, né, por exemplo, né? E aí, ao invés de colocar um diagrama com um riacho, eu vou chamar de concentração de um determinado poluente lá. Tudo bem, galera? Tá, não sei o que. Ele, não, Tem que beleza, ser tá tudo bem certo. meio Aí, devagar mesmo, né? Bem, aí o né? próximo slide, ao invés de ter número de indivíduos, já era Y. A Y em função estatística, né, com o símbolo do tio,
E aí eu colocava uma função mesmo, né? F, tal, função, e colocava concentração, né? E aí, então eu ia tentando fazer essa transição com, da realidade, entre aspas, né? Por meio de vários modelos, né? Porque modelos são representações da realidade, né? Então, o caranguejinho lá, né, que a gente coletou, o sirezinho, o peixe e tal, vamos chamar aquilo de realidade, né? A gente tem 1.500 daquele lá, coletados em vários lugares. Então, a gente precisa de modelos para representar aquilo lá. Um jeito é representar com gráficos, né, ou com desenhos. É um modelo também, porque não é o próprio caranguejinho que a gente está representando. A gente vai representar usando um desenho, que já é uma simplificação da realidade. Aí depois vai para um modelo verbal, né? O número de indivíduos em função de não sei o que lá. E depois para um modelo estatístico ou um modelo matemático, y em função de não sei o que lá. Então, por definição, né, como modelos são simplificações da realidade, né, você vai perdendo um pouquinho de, talvez, de acurácia, né, ou você vai simplificando aquela realidade. Então, eu trabalho mais com modelagem estatística, nem tanto com modelagem matemática. Então, eu entendo isso que você falou, Cadu, assim, você vai ficando longe, né, daquilo. Mas é uma série de passos, né? E aí, às vezes, a gente precisa fazer simplificações, né? Então, a gente precisa, por exemplo, assumir que uma relação pode ser linear, quando ela não é linear, né? Não é, assim, uma reta perfeita, pode ter uma curva ali no meio. Mas eu sempre falei para os alunos, e falo isso para meus colegas, para meus colaboradores, que, assim, todos os modelos são ferramentas, né? E aí isso tudo serve para a gente responder uma pergunta ou testar hipóteses que estão relacionadas a teorias, conceitos que aí estão sim relacionados ao jeito que a natureza funciona mesmo, né? Então eu sempre tento manter essa ligação muito forte entre a pergunta, o método de amostragem e depois a abordagem estatística, né? De como que eu estou simplificando a realidade Sim, que eu observei. sim. Depois Dessa que maneira você vai ser a aula começou mais a. interessante. Ixi, desculpa. Opa, desculpa. Foi ao mesmo Depois que tempo. você começou a ir mais para essa área estatística da ecologia, você ainda continuou indo no campo? Ou você realmente Uhum. ficou mais, assim, sendo um pouco preconceituosa na frente do computador? Não, não é preconceito nenhum, né? A gente fica boa parte do nosso tempo na frente do Na computador frente do mesmo, né? computador, né? Sendo, fazendo ou não Não modelagem, né? interessa a área. Não interessa quase todas as áreas acadêmicas. Hoje em dia você passa boa parte do tempo na frente do computador. Mesmo os meus colegas que se auto-intitulam ecólogos de campo, por exemplo, ou ecólogas de campo, não tem como você ficar, sei lá, eu diria que menos de 10% do tempo não fica no campo. Então, o legal disso, assim, fazendo uma análise agora sobre a carreira, né? Quando eu comecei a fazer mais modelagem estatística e aí simulações computacionais também, então isso não substituiu o que eu fazia antes. Eu adicionei mais um conjunto de ferramentas, né? Então, eu Você comecei a. descobriu algo novo quando você começou a ter contato com essa parte? Você descobriu algo novo que você não sabia ainda quando eu quero fazer, eu queria ser um ecólogo de campo. De repente isso foi apresentado a você no final das contas e aí você gostou da área, foi isso? Você diz assim, se eu fiz uma descoberta científica ou não? Não, Então, não, a mas. descoberta foi por você mesmo. Então, quando gostava de campo. Então, a partir daí você foi apresentado, vou fazer tal trabalho, e aí você foi apresentado, por exemplo, a essa ferramenta, né? Que é Uhum. estatística e tal, e você não tinha tanto conhecimento e você gostou, por isso que eu digo descoberta, entendeu? E Ah, falou, sim, sim. pô, esse é um mundo massa. Foi por aí mesmo, né? Assim, a gente é sempre muito influenciado por pessoas com quem a gente convive ao longo da nossa história, né? Então eu sempre falo isso, né? Eu tive assim, eu tive muita sorte ao longo da minha carreira, assim, de conhecer pessoas que tiveram uma influência muito grande, assim, positiva, na minha carreira. Então, quando eu comecei assim na iniciação científica, logo no segundo ano eu consegui um estágio. E isso que eu vou falar agora tem tudo a ver, acho que até com o título do podcast, a deriva, né? Que a deriva
representa o papel dessas aleatoriedades da vida, né, que te leva para algum, no caso da deriva genética, leva uma população para algum lugar, e a deriva ecológica também, que é uma das minhas linhas de pesquisa, né, o efeito da deriva ecológica em padrões de biodiversidade leva comunidades e padrões de biodiversidade para lugares inesperados, né? Eu estava indo para uma aula prática de laboratório, não sei, de citologia, alguma coisa desse tipo, só que eu tinha jogado bola antes e eu estava atrasado para a aula. Então, como eu cheguei atrasado para a aula, eu não quis entrar no meio da aula, eu falei, vou esperar o intervalo. E aí, nisso, tinha um cara que tinha jogado bola comigo também, e ele estava se preparando para defender o TCC dele. Lá em São Carlos chama monografia. Então, ele estava com o TCC na mão dele. Eu nem sabia o que ele fazia, não fazia a menor ideia. Só que aí eu vi a capa e era ele em cima de um barco fazendo uma coleta. Aí eu achei, pô, que legal, né? Eu sempre, quando era criança, eu pescava bastante, eu achava isso massa, barco, água, né, ali no meio da natureza. Eu falei, cara, o que que você faz lá? Ele explicou mais ou menos o que que ele fazia. Ele falou, eu tô indo embora, né? Ele ia fazer o mestrado, acho que em São Paulo. Ele falou, deve ter uma vaga lá para você, vai lá conversar. Aí eu fui lá conversar com a professora Suzana, estava no segundo ano, não sabia nada. E ela, né, falou, vou te introduzir ao mundo dos invertebrados aquáticos, né, era um laboratório sobre isso. Então a gente já foi para o campo assim, já na primeira semana a gente já foi para o campo. Então eu curti aquela ideia de coletar os bichos e de tal, né? Aí durante a graduação foi basicamente isso, aprender a identificar. No mestrado, aí a coisa já ficou um pouco mais séria, porque eu já tinha hipóteses e perguntas mais claras para responder. E eu coletei uma quantidade enorme de dados. Então, eu já sabia que eu ia precisar de ferramentas estatísticas mais poderosas, né? Eu estava trabalhando com análise de séries temporais, que é um outro ramo da estatística um pouco mais complicado. E aí eu conheci esse cara do laboratório, que era um aluno de doutorado, na época, estava começando o doutorado, que é o meu queridíssimo amigo Fábio Roque, professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. E aí o Fábio é um cara brilhante, ele sempre tem umas ideias assim, diferentes, e ele que me apresentou essa ideia de teoria e de conceitos, e de que, né, as coisas não são assim, todas jogadas. E aí ele me apresentou um livro chamado Numerical Ecology, um livro do Legendre. E aí eu comecei a ler esse livro aos poucos. Tinha um capítulo lá sobre análise de séries temporais que eu ia usar. E aí, nossa, eu li aquele capítulo, o capítulo 7, eu acho. Que eu li acho que assim, umas 20 vezes na minha vida já. E aí eu comecei a achar legal essa coisa de você pegar um monte de dado e tirar uma informação e conseguir falar sobre tendências e sobre relações e começar e fazer previsões. Então aí eu curti mesmo, assim. E aí eu acho que eu estava num momento que eu também estava nessa de baixar o escudo do preconceito, né? Então, eu tinha muito preconceito em relação às análises, né? E isso é muito comum entre estudantes, né? Uhum. Às vezes porque, sei lá, quando você estava lá na quinta série, um professor falou, o Caduzinho, ele é bom de história, de ciência, mas de matemática, aí aquilo entrou na tua cabeça, você acreditou Eu naquilo, né? acreditei nisso Isso aí, levou. eu acredito até hoje. Então, cara, tá em tempo ainda de mudar de ideia, né? Então, eu acho que eu acreditei nisso também. E aí depois, por conta própria, e lógico, depois fazendo disciplinas, né, eu fui percebendo que dava para usar a estatística sem ser um estatístico, porque eu não queria desenvolver métodos estatísticos, eu queria usar os métodos. Então eu não Sim. precisava entender assim lá a raiz mesmo do funcionamento, né, usar a álgebra complicada para entender tudo. Depois, quando eu fui ensinar isso, aí sim eu resolvi aprender mesmo a matemática por trás dos métodos, para eu poder ensinar com um pouco mais de confiança também, né? Então, essa foi uma transformação assim, que aconteceu por conta de uma aleatoriedade assim, na minha vida, assim, e que certamente impactou a minha carreira enormemente. Assim. Então, assim, eu tentei, ao longo da minha carreira também, passar isso para os estudantes, né? Assim, olha, você não precisa ter esse preconceito, você não precisa morrer de amores por análise de dados, mas assim, pode ser muito útil para você e pode te abrir portas também, que você nem imagina. Por exemplo, ah,
tem alunos e alunas que se formaram depois lá em Rio Claro, fizeram um doutorado e que hoje trabalham como analista de dado mesmo, né? Assim, então, por exemplo, tem uma ex-aluna lá que eu acho que trabalha na Latam. Ela trabalha na Latam analisando Ô, dados. louco. Ela É tá verdade, né? até, então, assim, eu tenho um colega da graduação. Esse sempre curtiu matemática mesmo, depois foi fazer o doutorado na física, mas ele é o cientista de dados, chefe, assim, de uma dessas grandes agropecuárias, assim, Cargill, alguma coisa desse tipo, assim. Então, assim, ele foi para um outro... Então, assim, você Olha o caminho, tem... a porta que abriu, né? Legal. Então, assim, dá para, né? E isso também abre possibilidades de colaboração. Então, eu já fui convidado várias vezes para colaborar, para analisar os dados, né? Então, alguém trabalhava com uma coisa que nem, né? Então, assim, o meu background é ecologia aquática, né? De riachos, né? De água doce, principalmente. Mas eu já trabalhei com mamíferos, eu já trabalhei com vegetação, né? Eu já trabalhei com fogo no cerrado, até baleia, já ajudei a analisar. Então, tudo por conta de... Então, isso é Nossa. ótimo, né? Porque você vai conhecendo pessoas, você vai ampliando a sua seu conhecimento sobre outros grupos, Sim, taxonômicos, sobre outros ecossistemas. Então, eu sempre achei isso fantástico. sim. Querem perguntar, gente? O importante é estar de mente aberta para as oportunidades, é porque a matemática ela é muito assim, de início, acaba assustando muito, porque quem vai para a biologia geralmente escolhe a biologia pensando que vai fugir da matemática, mas aí que você cai na É, biologia e você acaba encontrando matemática em algum ponto. Aí você tem que apenas aturar isso e entender Quando, que a matemática está em tudo. quando eu fiz todas as vestibular, eu lembro ciências, né? que na USP a matemática tinha peso 3 e inglês também, para biologia. Eu ficava reclamando, mas por que que tem matemática, cara? Eu quero ver macaco, né? Sabe assim? E depois você vai caindo a fim, mas ali eu tinha 17 anos ali. Vocês dois acreditaram na professora dizendo que vocês eram ruins em matemática? Ou não? Vocês já são bons e é isso aí. Por Não incrível que acreditar, pareça, eu eu tinha não era certeza. ruim em matemática, mas eu fui para biologia porque eu não queria mesmo matemática. Eu era boa só no ensino médio e acabou. Mas a estatística tá em tudo, né? É interdisciplinar, igual o Tadeu mesmo falou. Ele faz análise de dados e o ramo dele, né, a área dele é ecologia, mas todas as áreas, uma hora ou outra vai precisar de análise de dados, ainda mais na pesquisa, né? Então, uma hora ou outra você vai cair nisso. Agora, na pós-graduação, uma das disciplinas é bioestatística. Tá fazendo? Não, Não, ainda não, mas vai fazer. Um dia eu talvez vou fazer. fazer, fazer. Não, eu vou fazer, sim. Só não tô fazendo agora por causa de todas Sim, as sim, outras, mas eu vou fazer. Mas sim. porque é praticamente impossível, né? Como é que você vai representar uma relação? Como que você vai dizer que tal coisa tem um efeito sobre alguma outra coisa, né? A não ser que você use assim, uma argumentação totalmente qualitativa, né? E assim, análises qualitativas também são análises estatísticas, né? As ciências sociais, as ciências econômicas, elas usam muito de análises qualitativas, né? E assim, são também, às vezes, mais complexas e mais difíceis ainda, né? Mas alguma ferramenta tem que ter. Então, assim, eu vejo estatística muito como uma ferramenta mesmo para mim, né? Do mesmo jeito que talvez você use um microscópio, aquilo ali é uma ferramenta também, não é? Né? Quando você extrai DNA para ampliar e depois entender para fazer todos aqueles procedimentos, usar uma pipeta, por exemplo. Pipeta é uma ferramenta também, né? Excelente. Então, assim, elas são. Exatamente. Assim, é que a gente tem um pouco. Assim, eu ainda acho que há muito preconceito sobre em relação aos métodos quantitativos e essa coisa de, não, mas você está indo muito longe, você está perdendo a conexão com a natureza, né? Então, você imagina eu falar alguma coisa disso para alguém que usa microscópio, né? Pô, mas você está usando Não. microscópio? Né? Aí Então, não é justo, pô, você tem que olhar com o seu próprio olho, pô, né? Como assim, né? Né? Assim, então, e é como Sabe? você falou, né? Não é desenvolver um método estatístico, é usar um que já está desenvolvido, você só precisa entender ele, né, para usar. Tudo bem que entender alguns programas é um pouco complicado, mas depois que você entende também,
aí deslancha. Você não precisa desenvolver um método estatístico, mas só de você saber usar um programa já ajuda muito em quase É, tudo. Não, não... e hoje em dia, assim, até quando eu comecei lá em Rio Claro, durante uns 5 anos, assim, eu dava uma disciplina de introdução ao programa R, né, para o pessoal aprender a usar o programa para fazer as análises, né. E depois eu acabei até parando com essa disciplina, porque era uma disciplina muito introdutória mesmo, assim, porque hoje em dia existem, assim, tem tantos blogs e canais no YouTube e sites e páginas de ajuda que você acha que você não precisa mais de um curso. Você não precisa lá sentar num horário fixo e tal. Hoje em dia, se você quiser aprender tanto a mexer num programa quanto algumas análises, tem tudo gratuitamente e acessível e na sua língua. Eu não estou nem falando que isso está tudo em inglês. Hoje, se você Não. digitar aí no seu Google como importar uma planilha para o R em português, né? Você pode, inclusive, fazer isso com vários erros gramaticais ali. Você vai achar uma lista de sites, de blogs, de um monte de gente disposta com material acessível e bem legal, bem ilustrado. Então, assim, hoje o mundo está completamente diferente, né? Eu mesmo, assim, eu esqueço de como fazer algumas coisas em programa, né? Em R, eu uso basicamente R. E aí, sempre Google lá, ou então já tem umas páginas que eu sei de pessoas que, que, que entendem, que têm conteúdo fácil e de digerir, eu já vou direto para essas pessoas. A extensão O da pouco que eu memória. sei do R, o É, pouco que eu sei do R eu aprendi no YouTube mesmo. pois é. E você, Cadê? Gui? Eu tinha. Ah, desculpa. 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 Fala, fala, Eu fala. Desculpa aí. tinha uma dúvida. Porque no. Enfim, você comentou que você morou em 4 países. Só que É, na minha cabeça, eu tô pensando no Brasil, Canadá, no doutorado, Nova Zelândia agora, e eu queria é. saber desse quarto. E aí, junto disso, que você acabou não contando, né? Como que você foi parar aí na Nova Zelândia? Sim, E sim, aí, claro. se você puder dar uma explicada sobre isso. Sim, sim. Então, aí, assim, só para pegar lá o comecinho, nessa época, 2010, 2011, quando eu terminei meu doutorado, comecei o pós-doc, tava rolando muito concurso no Brasil, né? Porque foi aquela época do Reúne, né? Da primeira reforma universitária nas federais. Então, teve uma ampliação do número de universidades e de cursos, né? Então, teve muita oferta. Então, foi uma época boa de concurso. Então, eu prestei alguns concursos, e aí, no fim, acabei sendo selecionado em Rio Claro, que nem estava no meu radar, né, Rio Claro. Assim, apesar de Rio Claro ser muito próximo de Piracicaba, de onde eu estava morando, e de São Carlos, que é onde eu estudei e morei muitos anos, eu não conhecia ninguém lá. E não tinha colaboração com Rio Claro, né? E Rio Claro, a Unesp de Rio Claro, por ser um estadual, não fez parte do Reúne. O Reúne foi só para as federais, né? Então eu não estava prestando atenção, estava prestando atenção nas federais mesmo. Então prestei Rio Grande do Norte, Natal, prestei Federal do Paraná, em Curitiba, e aí apareceu os concursos da Unesp por conta de uma aposentadoria. O professor Miguel Petrelli, que era um cara assim, bem da quantitativa mesmo, formado em matemática e tal. Aí apareceu essa vaga, e aí eu prestei, e aí eu acabei passando. E aí é interessante, assim, essas coisas da vida, né? Eu fui virar professor no lugar onde meu orientador se formou, né? Que é interessante isso, né? O Maurício Bini, que foi meu orientador de doutorado, ele foi aluno em Rio Claro. Então aí a gente brincava um com o outro, né? Então, aquela escola lá que você estudou, então eu dou aula lá agora, né? Mas com ele. Só tiração de É, sarro. né? É, né? Não pode perder, né? Só que aí foi muito doido, que aí o que aconteceu? Comigo a mesma coisa. O meu primeiro aluno de doutorado, o Vitor Saito, ele foi contratado em São Carlos, que é Olha aí, onde ó, eu tá vendo? estudei, É, né? Que coisa, né, o esse mundo. Cosmos. Enfim, aí fiquei lá em Rio Claro 11 anos, de 2011 a 2022. Em 2019, Nicole, eu fui fazer que na gringa a galera chama de sabático, né? O sabático no Brasil essa figura não existe, né? Mas é uma licença. No Brasil é uma figura, assim, você pede a licença
da sua universidade, e aí eles podem dar licença de diferentes maneiras, com salário, sem salário, por 6 meses, por menos tempo, por um ano. Eu consegui por 6 meses só. E eu consegui uma bolsa da FAPESP para financiar minha ida. E aí eu fui para os Estados Unidos. Eu fui para a Universidade da Califórnia em Berkeley, que é uma universidade excelente, foi uma experiência super legal. Então eu fiquei 6 meses lá, porque a Unesp já estava em crise financeira, há algum tempo, na verdade. Então eu não poderia ficar mais que 6 meses, porque isso ia afetar a minha carga horária, né? Então eu não consegui ninguém para dar as minhas aulas. Então, como eu concentrava minhas aulas de graduação no segundo semestre, ou no primeiro, nem lembro, no primeiro. Então eu tinha o segundo semestre voltado para a pós. Então eu consegui ir no segundo semestre, então não afetei nada as aulas para a graduação. Enfim, aí, assim, essa experiência foi a segunda experiência internacional, né, lá nos Estados Unidos, em Berkeley, foi bem legal. E naquela época eu já, um pouquinho antes de ir para Berkeley, eu já estava assim, com alguma ideia de tentar alguma coisa diferente na minha vida. Então eu não estava assim insatisfeito com a minha posição na Unesp, pelo contrário, eu sempre adorei, sempre amei mesmo trabalhar na Unesp. E apesar de eu ter passado dos 11 anos que eu passei lá, eu peguei 7 anos de crise financeira. Então, durante esse período, eu fiquei vários anos sem aumento, salário, nem a inflação. A Unesp ah, congelou contratações, então meus colegas começaram a se aposentar e não foram repostos, então o departamento foi diminuindo. Acho que até A hoje está sofrendo progressão com isso ainda. agora começou a dar uma Sim. repor, né? Então, assim, agora que está melhorando, eu estou perdendo. Enfim. E aí eu também, a progressão de carreira foi congelada, então não pude progredir durante muito tempo na minha carreira. Isso tudo foi gerando uma pequena insatisfação, mas assim, mas não a ponto de eu cogitar largar o emprego por conta disso, né? Porque assim, sempre foi um ambiente muito legal de trabalhar. Assim, o departamento que eu fazia parte, o departamento de ecologia, que por conta da diminuição do número de docentes acabou sendo fundido com outros dois departamentos, botânica e zoologia, e virou um departamento chamado biodiversidade. Sempre foi um lugar fantástico para trabalhar, sempre me dei super bem com os meus colegas, e alguns deles viraram meus amigos, e eu adorava dar aula na Unesp, sempre amei as minhas disciplinas, eu sempre tive boa relação com todo mundo lá, mas chegou um momento na minha vida, como a gente não tem filhos, a gente falou, e aí, vamos tentar alguma coisa diferente na vida? Sei lá, uma nova experiência, uma coisa, um desafio novo. E aí eu comecei a me candidatar para vagas em universidades fora do Brasil. E aí, quando eu estava nos Estados Unidos, já em Berkeley, eu me candidatei para algumas lá. Eu fui fazer uma entrevista em Boston, na Universidade de Massachusetts. Fui para lá, eles pagam, né, para você ir para lá. Você fica num hotel, um processo completamente diferente dos concursos do Brasil, né? Você vai lá, dá uma palestra, conversa com as pessoas, é entrevistado e tal. Não tem essa coisa de prova escrita, não tem a coisa de sortear um tema, né? Lógico, são várias etapas. E assim, a primeira etapa, naturalmente, é a análise de currículo, que faz muito mais sentido, porque você não gasta o dinheiro de todo mundo para a pessoa se deslocar até o lugar, né? Aí tem esse primeiro filtro e tal. Enfim, aí eu até recebi essa oferta, né? Eles me ofereceram a vaga. Eu já estava de volta pro Brasil, no Brasil, só que já estava, era o início da pandemia, né? E aí eles fizeram uma oferta que não foi boa para mim, eles ignoraram o meu histórico, né? Eu já era professor naquela época há 8 anos, e eles queriam que eu começasse do zero lá. Então eu ia começar com um salário bem baixo, eu ia ter que passar todas as progressões que eu já Entendi. tinha tido novamente. Boston é uma cidade muito cara e estava começando a pandemia de Covid, né? Então tinha uma certeza muito grande do que ia acontecer no mundo. Então Sim. eu falei para eles, eu não posso largar um emprego permanente que eu tenho aqui por uma incerteza aí que lá não era permanente, porque tem o estágio probatório dele, que eles chamam tenure track lá, que demora seis Sim. anos. Vai que a universidade entra em crise por conta Lá são 6 anos de probatório, né? Mas ele tem Da- no- estabilidade? no- Não. A estabilidade como tem aqui, de- não. Aqui é o Brasil, depois depois dos 6 anos, né? dos 6 anos. Eles chamam esse período de tenure track, aí você submete
como se fosse uma nova candidatura à vaga. Tipo, agora eu quero ser permanente. Entendi. Aí eles vão analisar os seus 6 anos lá, se você tiver conseguido financiamento, aquelas coisas, né? Orientações, né, publicado e tal, aí eles te oferecem a vaga. Mas às vezes rola de não oferecer. Em universidades mais assim, competitivas, fala, não, a gente não ficou satisfeito com o seu trabalho. Enfim, no Brasil é diferente, o processo tem o probatório também, mas geralmente são 3 anos, né? É um processo mais fácil. Então, eu acabei negando essa oferta, e aí falei, vou ficar aqui em Rio Claro também, eu sempre curti aqui e tal, né? Então, assim, aí eu parei de enviar candidaturas, né, para outros lugares. E aí, depois de um tempo, um cara que eu conheço aqui, que eu já conheci aqui da Nova Zelândia, falou, tem uma vaga aqui, se aposentou, um cara se aposentou, e eu acho que tem um perfil, você ainda está procurando. Aí a gente conversou, minha esposa e eu conversamos, e falamos, será? Nova Zelândia, interessante, né? A gente nunca tinha pisado na Nova Zelândia. E eu falei, então vamos tentar uma última vez, vamos ver como é que vai ser. Né? E aí eu me candidatei, e aí também era um processo de 3 etapas. A primeira etapa é enviar currículo, uma série de cartas, né? Assim, uma carta de apresentação, quais são os seus planos e tal. Depois eu fui chamado para uma segunda etapa, que é uma entrevista mais curta, de meia hora. Assim, normalmente eu teria vindo para Nova Zelândia para fazer isso, eles pagariam, só que as fronteiras estavam fechadas por conta Do da Covid. pandemia. Então, do Covid. Então eu fiz tudo à distância. E então eu fiz essa segunda entrevista e depois eu fui chamado para uma entrevista final, né, que 3 pessoas foram chamadas para essa entrevista final. E aí esse processo todo envolvia, foram feitos, são 2 ou 3 dias, não lembro direito, e era uma aula sobre um tema, eles me deram um tema, tipo a introdução à ecologia aquática, sabe, alguma coisa assim. Uma palestra sobre assim, a sua linha de pesquisa, o que você pretende fazer, e várias entrevistas com várias pessoas do departamento, de meia hora, e mais uma entrevista com um painel que era a banca, né? Essa Sim. entrevista de 2 horas. E aí eles ofereceram a vaga, e aí ela já era uma vaga permanente, já de cara, né? São 100, né, probatório, e assim, um pouquinho abaixo do que seria a minha posição na Unesp, né? Então eles levaram em Uhum. consideração o meu histórico. E então aí eu aceitei. E só que aí foi quase uma novela imensa, porque as fronteiras estavam fechadas. Então eu aceitei, só que eu não conseguia nem pedir visto, porque a Nossa, imigração aqui é mesmo. não estava nem aceitando pedido de visto, porque a Nova Zelândia fechou as fronteiras, né? Foi um dos poucos países Nossa, do mundo que fechou completamente. foi um dos países. Eu lembro que aqui no Brasil chegou bastante notícia. Então quer dizer que você, da contratação até começar a trabalhar, demorou um ano? 17 meses. Puta! Caraca! Caramba. E aí a minha Então, cabeça também É, ficou, né? Assim, porque em nossa, é a 17 meses pior dá para coisa. você pensar, repensar a sua decisão, né? É, E aí foi assim, como era uma incerteza, né? Então eles falaram assim para mim, não perde demissão onde você está, porque esse emprego ele só é garantido a hora que você estiver na Nova Zelândia com um visto de trabalho e assinar o contrato. Então, eu decidi não contar nem para minha família, né? Naturalmente minha esposa sabia, e nem para o departamento. Sim. Por- Porque era uma sim. incerteza, então não contei para os é, meus alunos, nada, porque eu ia gerar uma ansiedade nas pessoas grande. Vai que depois, não né? dá Se não Não certo, dá der né? certo. certo, né? Então, assim, eu achei desnecessário. Então, eu não contei para os meus pais, não contei, eu, assim, contei para alguns amigos muito próximos, depois de um tempo. E aí, quando eu consegui o visto, aí sim eu contei para o departamento de cara, né? Eu já contei para o pessoal se preparar também. Falou, então vamos Sim. precisar de professor substituto. Que contei para os meus alunos. Eu falei, nada vai mudar, a gente vai continuar trabalhando junto, eu vou continuar sendo o orientador. A diferença é que não vai ser como era no auge da pandemia, que era tudo via Zoom ou Google Meet, essas coisas. E aí, para minha família, para a família da minha esposa, a gente fez uma estratégia um pouquinho diferente. A gente não queria que eles ficassem chateados com a possibilidade. Vou fazer mais uma revelação aqui para eles.
que eles ficassem chateados, tipo, pô, mas você se candidatou para uma vaga, não falou nada. Então, assim, eu simulei uma candidatura. Depois que eu chegou, então virei para os meus pais e falei, ó, apareceu uma posição lá na Nova Zelândia, estou pensando em me candidatar. É mesmo, olha só, será, né? Aí, É. ó, vou me candidatar, ó, me candidatei, olha, fui Tô sentindo que chamado vai para a dar segunda certo, né? fase. Olha, tô confiante, nem deu certo. Né? Vocês devem Tudo ter isso em uma percebido, né? semana. É, né? Nossa, Enfim. muito bom. Aí eu vim para cá. Tá aqui, Ah, tá já aí tá a Não, nessa mesa? vai. guerra há quanto tempo já? Não, faz pouco tempo. A gente chegou aqui, eu cheguei primeiro, minha esposa chegou depois. Eu cheguei em outubro de 22. Uhum. Outubro para novembro, né? Eu comecei Um ano e oficialmente em alguma novembro de coisinha, vinte e quase um ano e dois. meio. Então, um ano e pouquinho, né? Então, eu ainda estou me adaptando, é tudo muito novo para mim aqui, né? É, é um desafio gigantesco mesmo, né? Apesar das universidades no mundo terem similaridades, né, no jeito que elas funcionam, tem muita regra, jeito de funcionar diferente. Assim, Sim. isso inclui desde como dar aula até como conseguir financiamento, como se Posso? relacionar com as pessoas. Então, por exemplo, né, assim, só para fechar essa parte, Sim, sim. no Brasil eu dava aula de 4 horas, sempre 4 horas. Eram das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, né? Então era um bloco de 4 horas. Naturalmente que eu fazia um intervalo, às vezes dois intervalos, e eu nunca fui de ficar falando 4 horas. Eu sempre fiz muita atividade dentro da sala de aula, né, para ocupar o tempo. Aqui as aulas costumam ser de 50 minutos. Vixe, igual de Eita, Então, são escola. 50, são Poxa. 50 minutos de aula expositiva, e aí as aulas práticas, que eles chamam de labs aqui, aí elas têm 2 horas, né? Então, assim, Ah, eu tive que me adaptar, reaprender. né? Reaprender a dar aula em 50 minutos, né? Então, no Brasil, com 4 horas, você não se preocupa com o tempo, basicamente, né? Porque você tem jeitos disso. Então, eu explicava a mesma coisa duas, três vezes, de jeitos diferentes, fazia um gráfico, pedia para os alunos sim. fazer alguma coisa, alguém não entendia, eu bolava um outro exemplo na hora, e lógico, estava usando a minha língua, né? Que também é outra coisa, né? É outra coisa. Sim. E aqui não, aqui os 50 minutos eles são 50 minutos mesmo. Então, por exemplo, a minha primeira aula, eu não cheguei nem na metade do que eu tinha planejado. Nossa. Sim. Né, porque Deixa eu a te... hora que eu olhei no relógio, já falta 40 Acabou. minutos. Eu falei, Uhum. nossa, eu tô no 10º slide ainda, porque aí eu me empolguei, comecei a falar, comecei a contar essa história, né? E aí pronto, né? Pegar esse gancho da aula, que assim, uma coisa, síndrome de vira-lata, às vezes eu fico pensando, se eu estivesse dando aula no país fora, eu ficaria pensando, será que eu vou ter que ter um nível? Como você acertou o nível do conteúdo? Quanto, assim, como que você foi testando? Não sei. Como você planejou acertar o nível? Vou falar sobre diferente população ou comunidade. É beta, Uhum, diversidade beta. Eu vou até quando? uhum, Aí você escolhe o seu paralelas. Como você, sem conhecer a cultura e sem saber como que é, né? assim, Mesmo empiricamente, como você acertou? Acho que ele quer complementar. Aproveitando também a pergunta do Cadu, aproveitar para você falar como que foi para você a recepção também de alunos e também colegas de trabalho por ser brasileiro e estar numa universidade da Nova Zelândia. legal. Essa Bem, Bom, adaptação antes de mesmo. responder, Tadeu, só vou puxar aqui claro, um claro. gancho. Se você tá escutando até agora, por favor, dê o like, compartilha, que é muito importante. A conversa tá rolando muito assim, papum, Fluida. papum, e aí até agora eu tô aqui, ó, tentando buscar uma brecha. Aí agora eu encontrei um pouquinho. Eu tava Ó, a gente pensando, o Cadu promete que a próxima é mencionou. sua. O Cadu mencionou no começo, né, que precisa de um reconhecimento. Eu falei, como que é o reconhecimento? Né? Via likes, né? Um jeito de reconhecer, né, o trabalho de vocês. É isso mesmo. Olha, Sim. a recepção foi a melhor possível, assim, mais uma vez na minha vida, assim, sorte, né? Assim, eu sempre tive muita sorte na vida mesmo. Eu fui recebido por um grupo de pessoas muito legal, são pessoas amistosas, são pessoas receptivas, muito assim, acolhedoras. Então a recepção foi ótima. É, então, em relação a isso, assim, eu só tenho elogios mesmo. Assim.
tem as diferenças culturais normais, né? Então, a gente no Brasil tende a ser um pouco mais, ah, tem um pouco mais de calor humano em relação a passar mais tempo conversando, fazer mais coisas junto, almoçar, sair para almoçar junto, jantar, sair para tomar alguma coisa, fazer um churrasco no final de semana, tá? Essas coisas tem aqui também, mas é tudo um pouco mais combinado, né? Então você tem que combinar antes, né? Para as pessoas se planejarem. Também, assim, eu sou um dos poucos colegas no departamento que não tem filhos, então o pessoal tem uma outra dinâmica também, né? Mas assim, foi excelente. Em relação aos alunos também, eu diria que a recepção foi muito boa. Sim, eu acho que se tem alguma coisa que não tenha saído legal assim da perspectiva deles, é que deve ter momentos em que eles não entendem completamente o que eu falo, né? Primeiro porque a Nova Zelândia tem um sotaque bem particular, né? O meu inglês é um tipo de inglês mais parecido com o inglês americano, e eu cometo vários erros de língua, né? Então eu às vezes erro a pronúncia, às vezes eu faço um erro gramatical, às vezes eu esqueço palavra, né? Por mais que eu me sinta confiante em falar, não, eu sou fluente em inglês, assim, não é a mesma coisa, né, que falar a sua própria língua. Com certeza. Então, esse, inclusive, no começo era a minha maior ansiedade, né, assim, conseguir Uhum. realmente acompanhar a velocidade do raciocínio com palavras, né? Não rola. Para mim ainda não rola ainda, e não sei se nunca vai, se alguma vez na vida vai acontecer. É isso. Eu estudei sempre no Brasil, né? Então, assim, eu tenho colegas de outros países aqui. Eu sou a única pessoa da América Latina no departamento, como professor, né? Uhum. Tem alunos, né? Então, tem uma aluna brasileira também, que está fazendo doutorado, tem um outro aluno brasileiro que terminou o doutorado e é pós-doc, mas de docente eu sou o único. E essas outras pessoas, elas, mesmo de outros países, elas fizeram pelo menos uma parte da formação delas, ou pelo menos o doutorado, num país cuja língua oficial é inglês. Então, são pessoas que já tiveram outro tipo de vivência em relação à minha experiência, né? Então, isso é uma coisinha assim. Mas os alunos, eles são muito mais quietos aqui. Não sei se deve ser cultural mesmo, né? Então, assim, por iniciativa própria, quando você está dando uma aula, você está explicando alguma coisa, ninguém vai levantar a mão e fazer uma pergunta. Vai ser muito raro, Caraca. né? Então, e eu tô acostumado, assim, Você se sentia estava acostumado esquisito? a fazer muita interação com os alunos, né? Então, o que eu faço é eu peço para eles perguntarem o tempo inteiro, sabe? Ao ponto de chegar, tem algumas vezes que eu falo assim, vai, me faz uma pergunta aí. Pergunta alguma coisa, qualquer coisa. E aí, com o tempo, o pessoal vai te conhecendo, aí acho que o pessoal vai ficando mais à vontade, e aí começa a fazer Uhum. mais perguntas. Então, em relação a isso, foi legal. Ah, se eu deixar passar alguma coisa, vocês me falam, viu, Nicole? Ok. Não sei se eu respondi totalmente. Cadu, em relação ao nível, né, cara? O nível é o mesmo. O nível é a mesma coisa. Então, eu não, até agora, não senti que eu precisei ajustar nada e nem tinha essa expectativa. Eu a- acho que o nível de conhecimento dos alunos é o mesmo comparado ao Brasil. A diferença maior para mim tem sido a língua mesmo. Então, eu não fiz aulas mais complexas ou menos complexas. Eu estou dando disciplinas aqui que eu nunca dei, então eu precisei montar minhas aulas Sim, novamente e usei a mesma estratégia que eu usava no Brasil. A diferença é que tem que ser mais rápido, né? Então, cada aula é um tanto de conteúdo bem menor. É, assim, assim, naturalmente que isso assim, tem que ser entendido assim, considerando o meu histórico no Brasil, né? Eu dei aula numa única universidade só, na Unesp de Rio Claro, então tem esse recorte também. Eu achava lá, assim, o nível dos alunos de médio para bom, bom para muito bom, né? E eu acho que é assim em todo lugar, né? Você tem uma distribuição, né? sim, E essa distribuição de bom, não tão bom, médio, regular, muito bom, ela varia entre as disciplinas também, né? Foi uma coisa que eu demorei para entender
uns anos na Unesp, assim, eu me esforçava para preparar as aulas, e aí eu ia para a aula, e aí eu, né, falava alto para o pessoal, né, mudava o tom de voz, né, saía da aula de 4 horas, parecia que tinha lutado uma luta de boxe, né, exausto, suado, né, cansado, voz rouca, né, de falar alto, né. E aí eu via gente no celular, e gente Sim. olhando, né, então, assim, no começo isso me afetava de um jeito negativamente, assim, muito, muito forte, né. Eu achava quase uma ofensa pessoal, né? E isso me pegava mais do que a galera que estava prestando atenção. Prestando Então, atenção. às vezes eu ficava mais dando, assim, mais assim, atento à galera que não estava do que a galera que estava. E não tem nada a ver. Mas aí depois de um tempo eu entendi que, assim, quando você está na graduação, né? E não fazia tanto tempo que eu tinha feito graduação, né? Quando eu comecei lá, você está fazendo um monte de Um disciplinas, monte de né? disciplinas, Fazendo assim. Se 5, 6 descobrindo as disciplinas. coisas. Tá descobrindo as coisas. E aí você mudou de cidade, primeira vez está morando longe da família, relacionamentos, experiências, mil, né? Então é um período da sua vida que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, inclusive o número de disciplinas. Então eu entendi que é normal, né? Você, então não dá para esperar que 100% dos alunos vão estar assim, vidrado na sua disciplina e querendo entender aquilo. E não tem nada a ver com você como professor, tem a ver, às vezes, com o momento que a pessoa está falando. E a hora que eu entendi isso, eu realmente fiquei mais tranquilo. E é a mesma coisa aqui, né? O pessoal faz as disciplinas. Acho que aqui tem talvez seja esse problema seja assim, um pouquinho menor, porque aqui o currículo é mais flexível, né? Então, nem todas as Ah, disciplinas são obrigatórias, né? Lá em Rio Claro, pelo menos, tanto na biologia como na ecologia, quase tudo é obrigatório. Então, a pessoa tem que fazer modelos estatísticos em ecologia, ela tem que fazer ecologia sim. quantitativa. Né? E aí não é isso que ela gosta, né? Enquanto que aqui, por exemplo, essas tem, acho que tem uma disciplina parecida com ecologia quantitativa, que é um pouco mais geral, ela só é obrigatória para quem quer fazer pós-graduação, por exemplo. Então, se você não está afim de fazer Ah, pós-graduação, você não vai fazer isso, né? Então, assim, isso acaba que você a outra disciplina que eu dou aqui, que é ecologia de ambientes de água doce, né, ecologia aquática, ela também é optativa. Então, você acaba já filtrando um pessoal que está um pouco mais interessado. Mas até agora, assim, o nível para mim dos alunos, assim, levando em consideração esse meu recorte de Rio Claro sim, a e sua o recorte de experiência, né? tempo também que eu tô, é muito parecido. Sim. Gente, ó, já deu 1 hora. Eu não tinha percebido. Tá? Guilherme, faça sua Hum, pergunta, cara, para depois a gente ir finalmente. Eu tenho um monte de perguntas aqui, né, para fazer, enfim, não sei se vai dar tempo. pode É, perguntar. Pergunte. Bem, assim, confesso que não surgiu assim muitas perguntas a se Pô, fazer, porque pô, o Tadeu ele é muito autoexplicativo no que ele fala, isso é então verdade. muitas vezes ele já respondeu assim algumas perguntas minhas só assim falando sobre a parte da graduação, que eu ia perguntar em relação a isso, como que são os alunos, essa barreira, né, entre você sair de um país onde todo mundo é praticamente mais amigável, pode-se dizer assim, não querendo dizer que na Nova Zelândia todo mundo é fechado assim, né, mas essa barreira, né, cultural entre essas pessoas. No caso, para dar uma aula e ele já explicou sobre isso. Então, a minha pergunta era mais sobre essa questão da aula. Uhum. Beleza. Eu vou Não, aproveitar assim, só para então que. complementar, Diga. eu só vou complementar rapidão do Guilherme. Então, assim, acho que no Brasil, eu entendi o que você quis dizer, não é questão de ser mais amigável, né? Mas você tem uma relação mais próxima, né? Assim, não chega a ser de amizade, né? Porque não é isso mesmo, né? Porque tem ainda a relação professor-aluno, mas eu sempre, na Unesp, falava isso na primeira aula. Olha, a gente não precisa ser amigo, mas a gente precisa se tratar com respeito, igual como se fosse amigo. Mas eu ainda sou professor, eu tenho minhas obrigações como professor e vocês como alunos. Mas assim, rolava momentos de descontração, fazer piada, né? Às vezes, ao invés de fazer um intervalo, conversar de alguma outra coisa, né? Porque é um assunto
mais áspero e tal, né? Então aqui, por conta do tempo também mais curto, é um pouco mais assim, né? Então, assim, tem menos isso, né? Assim, mas assim, Sim. os alunos são super respeitadores e são super abertos, super legais, são bonzinhos e é bem legal também. Sim. Vou aproveitar e eu fazer uma pergunta que acho que a Nick pensou também, e que eu acho que é uma história boa. Eu vou só fazer uma pequena introdução, assim. Muito aluno vai ouvir a gente, assim, o Tadeu, ele foi coordenador de pós-graduação. Talvez tenha gente que queira fazer pós, tem gente que não queira fazer pós, enfim, ou então já está na pós. E mesmo você sendo aluno da graduação, muitas vezes você pode participar, por exemplo, do departamento, ou então de reuniões com os docentes, para falar sobre a faculdade e a de sua administração, basicamente. É, quando a gente está na faculdade, o que a gente, ou está na pós, eu fui, por exemplo, representante discente na pós. A gente debatia muito. Eu lembro que caiu a nota do departamento, a gente fez caiu a nota CAPES de 3, de 4, 5 para 4. A gente fez um churrasco do Tetra e a gente debatia mesmo, assim, tentava marcar posição com os professores. E, e aí, só que assim, eu percebi com o tempo, depois virando professor, que às vezes as demandas, porque você muda de balcão. Você é aluno, você está nesse balcão olhando para cá, quando você vira professor, você está olhando para cá agora. Então, assim, as necessidades mudam. E, dito isso, eu vou perguntar duas coisas. A primeira é como que você vê, assim, essa relação, ou quando você era aluno, ou quando você está com o aluno, como foi a sua experiência de conviver e das demandas dele, tanto, sobretudo quando você era professor, né, estando desse lado do balcão. E a história, quando você foi coordenador, porque, assim, ele conseguiu, né, como coordenador ali, junto com as pessoas que trabalharam, aumentar a nota em 2 pontos da CAPES. A CAPES ela é uma instituição que ela preza e tenta avaliar a qualidade dos cursos. E aí as notas, no máximo 7, né? Pode ir de 2, eu acho. Estou falando besteira aqui, mas a 7, o departamento era 4, né? E foi para 6 em um mandato. O que é muito difícil mesmo de fazer. Então, eu queria que você contasse essa história, né? E depois falasse um pouco sobre essa visão que o aluno tem e o que o docente tem, que às vezes não bate, né? Isso, legal, legal. Então, eu fui coordenador, né, do programa de pós-graduação. Ele mudou de nome, né? Ele começou como Ecologia e Biodiversidade da Unesp de Rio Claro, do Instituto de Biociências, tá? E eu ajudei a fundar, né, esse programa, né? Assim, era uma coisa muito doida, né? Em Rio Claro tinha uma graduação em Ecologia, mas não tinha um programa de pós-graduação em Ecologia. Tinha um programa de pós-graduação em Zoologia, que é muito tradicional, inclusive. Depois a gente passou por uma fusão também de programas, foi a primeira fusão da Unesp, e depois isso acabou virando prática. A gente ajudou até a CAPES a criar assim, os mecanismos para fazer a fusão. Então a gente fez a fusão com a zoologia e agora chama Ecologia, Evolução e Biodiversidade. Então primeiro fui vice-coordenador durante 2 anos e aí depois eu fui coordenador durante 4 anos. Quando eu assumi a coordenação, né, aí eu fiz um planejamento de como que eu queria que fosse a minha coordenação, né? E eu também, Cadu, fui representante discente na pós-graduação quando eu estava no doutorado. Fui representante discente lá em Goiânia, o período que eu fiquei matriculado lá, e depois, é, em, em- antes, na verdade, eu fui em São Carlos. E aí eu entendi que uma das minhas missões era. E também eu comecei, como vice-coordenador nas reuniões de conselho, eu percebia que a representação discente, ela começava sempre também com o escudo na frente, assim, vinha muito cheio de preconceitos e quase que olhando como se a gente estivesse remando para direções opostas, como se fosse essa analogia que você fez, eu estou olhando para um lado, você está olhando para o outro lado, e eu, ao longo do tempo, fui entendendo que isso não fazia sentido, né? Porque a representação discente, ela está ali para representar um corpo discente, mas no programa de pós-graduação, e o programa de pós-graduação, por definição, é o corpo discente mais o corpo docente mais o pessoal técnico administrativo. Então, isso é o programa. Então, não tem como você entender que essas partes elas têm
interesses conflituosos, por exemplo, Conflituosos. porque tudo faz parte do mesmo programa, né? Então aí, quando eu assumi a pós-graduação, eu fiz um trabalho, assim, junto com os meus colegas do conselho, né, a vice-coordenação, mais os outros membros e mais a representação discente, de convencimento de que nós éramos o programa. Nós não estávamos, eu não estava lá em nome dos docentes e a representação discente em nome dos discentes. Nós estávamos lá em nome do programa e que nós queríamos o melhor para o programa. E o que é melhor para o programa? É fornecer uma boa formação para os discentes. Todo mundo quer isso. Uhum. Os docentes querem isso. E os Sim. discentes querem receber uma boa formação. Essa, para mim, é a principal missão, né? Fornecer uma boa formação. Porque a gente quer que essas pessoas depois deem os próximos passos, né, na vida delas, né? Arrumem um emprego dentro da academia, fora da academia, vai, né? Eu dei o exemplo ali da pessoa que está na Latam, que vai trabalhar num banco, sei lá, qualquer coisa. Mas a nossa função como educador ali é, né, treinar. A outra mais específica é treinar a pessoa para fazer ciência mesmo, para trabalhar na academia ou para trabalhar com alguma coisa. Então, essas duas partes estão relacionadas. Todo mundo quer também ter condições para trabalhar, para desenvolver o seu projeto. Os docentes querem que os seus alunos e as suas alunas tenham essas condições. Então, condição financeira, então, divisão de recursos e tal. E a gente quer também que os processos de avaliação interna sejam justos, né? Então, a gente quer que o exame de qualificação seja uma coisa legal, que a defesa de projetos seja uma coisa legal, que a defesa de tese seja uma coisa legal, que os prazos sejam algo que a gente consiga concordar. Então, eu passei um tempo tentando implementar uma filosofia baseada na confiança. Então, assim, se a gente está todo no mesmo barco, remando na mesma direção, se a gente tem os mesmos interesses, então a gente tem que confiar um no outro. Então, a representação discente pode desconfiar da representação docente. Porque, assim, eu via histórias, né, de outros programas e tudo, que era sempre assim, a representação discente pensa, vocês querem ferrar a gente, Vocês não estão ligando, ou vocês o não ligam pra mesmo gente, e não sei o que lá, vocês não né? ligam para gente, ou tal. E o contrário também. Muitos docentes falam, mas os discentes não fazem as coisas que a gente quer, eles não sei o quê. Pede 3 meses, mas depois vai pedir 6 meses de prazo, enfim. Então, você, gente, vamos confiar uns nos outros aqui um pouquinho, né? Assim, a gente se conhece aqui, né? Então, eu confio nos meus colegas, eu confio nos meus alunos, nas minhas alunas. Então, assim, foi uma mudança, assim, então, aí, com isso, a gente começou a escutar mais as demandas dos discentes. Então, gente, coisa simples, do tipo, olha, 6 meses para defesa de projeto é muito tempo, né? Porque você já está coletando dados nessa época. Então, é uma demanda deles, da representação. Vamos mudar, então. Aí a gente vai lá, escreve uma regra nova, altera a regra antiga. Agora são 4 meses. Vamos dar um exemplo aqui. Olha, o jeito de pedir o recurso, né, é muito burocrático, tem um formulário que atrasa, não sei o que lá, como que você... Vamos fazer um jeito mais simples aqui. Olha, para prazos, né, não está funcionando, porque quem vai para o exterior volta, né? Em São Paulo a gente tinha um problema lá, um problema bom, que é assim, quem tinha bolsa da FAPESP tinha bolsa garantida por 4 anos. Aí, se essa pessoa conseguisse uma bolsa para fazer o estágio no exterior, a bolsa era congelada no Brasil, então essa pessoa ganhava mais um ano. Então, quando ela voltava do exterior para o Brasil, essa pessoa tinha aprovado mais um ano de bolsa. 5 anos. Só Sim, que o isso nosso mesmo. regulamento previa 4 anos de doutorado. Aí a gente pensou, como é que eu vou mandar alguém embora, né, do programa, uma pessoa que tem mais 12 meses de bolsa? Não faz Então teve sentido. uma discussão que era assim, não faz sentido, né? Ainda mais numa época que estava assim, então, o mercado de trabalho está super restrito. Mas a CAPES vai ligar para o a CAPES, como o Cadu falou, é uma agência vinculada ao Ministério da Educação que faz a avaliação dos cursos e ela distribui muito recurso financeiro, né? Então, como ela distribui muito recurso financeiro, ela é a agência que regulamenta a pós-graduação no Brasil e que também avalia a pós-graduação no Brasil. Então, eles têm esse critério aí, tal da chamada nota CAPES, que vai de 3 a 7, né? 7 é um conceito esquisito, vai de 3 a 7, né? Sei lá, não vai de 1 a 10, por exemplo. Enfim, então aí e o tempo de titulação era um dos critérios que a CAPES usava para
para considerar. Então, assim, quanto antes você terminar, melhor. Mas aí, no nosso caso, a gente falou, mas não faz sentido isso. Então, a gente foi lá, mudou. Então, assim, quem tem bolsa aprovada por mais 12 meses já ganha automaticamente a prorrogação e fica 5 anos no programa. Isso vai ter um custo lá na nossa nota, mas o custo é menor em relação ao benefício que a gente O achava benefício. que essa pessoa teria ficando no programa, né? Ela ganha um tempo a mais, ela está ali empregada, entre aspas, né? Porque não é uma bolsa, né? Então, esse tipo de coisa. Então, aí foi interessante que aí, ao longo do tempo, você vai criando uma cultura de confiança e de uma atmosfera mais amigável e que está todo mundo no mesmo barco. Então, assim, mesmo quando trocava a representação discente, já tinha esse legado histórico. A antiga representação já falava com a nova representação e, assim, mesmo que no começo ficava uma coisa refratária, assim, aos poucos ia ficando melhor, então a comunicação foi melhorando. Então, assim, então isso é uma coisa assim que eu acho que ficou bem legal, né? Que o pessoal abraçou, né? Os meus colegas, toda a coordenação. Então a gente já não tinha mais visões opostas, Cadu. A gente não estava mais cada um Ah, que olhando bom. para um lado. A gente, pelo menos, tentou, a gente começou a olhar para o mesmo lugar. Às vezes a gente discordava, né? Lógico. Mas às vezes eu discordava de colega, às vezes eu concordava com o discente, mas não concordava com uma colega minha ou com um colega meu. Então isso foi natural. Então, por exemplo, a gente foi o primeiro programa de pós-graduação da Unesp a implementar uma política de cotas Que legal. para ingresso e depois para bolsa, né? E isso foi uma iniciativa da representação discente. Que ano, mais Então, ou a menos isso? representação de. Mais Eu ou estava na menos. coordenação ainda, deve ter sido. 15. Não, foi mais recente, foi 19, 20 por aí, ou 18. Assim, a pandemia zoou Sim, toda a sim. memória Deu das um. É, entendi. pessoas, né? Você não Não, mas é consegue mais. super Mas importante. Mas assim, aí depois a gente gerou uma demanda dentro da Unesp para falar com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, falando, ó, nós criamos uma política de cotas aqui, né? Então, através do nosso processo seletivo, inicialmente a gente facilitou a entrada, não tinha uma reserva, depois a gente criou vagas mesmo para, para pessoas que estivessem interessadas e que tinham um perfil. Então, a gente inclui indígena, pessoas pretos, pardos, e acho que depois a gente acabou incluindo um critério socioeconômico também. E aí a gente gerou uma demanda na Pró-Reitoria, ó, a gente não dá só para a gente colocar essas pessoas para dentro, oferecer a oportunidade, se elas não conseguem se manter. Então isso foi legal também. Isso foi uma iniciativa da representação discente que foi abraçada. Ah, que E aí massa. foi criando e aí a gente foi, com o tempo, melhorando, assim, dando uma enxugada no regulamento do programa, diminuindo o número de regras, facilitando os processos, diminuindo a quantidade de papel que a gente precisava, os formulários, essas coisas, né? Tudo para fazer o pedido, tinha que ter assinatura de um monte de gente e tal. E aí, sei lá, naturalmente que tinha a gente peguei ali umas 2, 3 gerações de alunos e alunas excelentes também, que fizeram grandes teses e tal. Então, assim, eu realmente acredito que quando você dá condições para as pessoas boas de trabalho, baseado na confiança, a coisa flui. Então, aí fluiu bem. E aí rolou a fusão de programas que eu coordenei junto com o antigo coordenador da zoologia. A gente fez a fusão, foi um processo super complicado, e tal. Demorou bastante tempo, mas deu certo. E aí, quando rolou a avaliação, e eu estava confiante, eu falei, ó, nós vamos pular de 4 para 6, né? O pessoal da Pró-Reitoria falava, isso nunca aconteceu na Unesp e tal. Aí saiu o resultado, eu já não era mais coordenador, o Zé, que é o atual coordenador, me mandou uma mensagem, falou, saiu o resultado. Aí eu escrevi, somos 6? Aí ele falou, somos. Aí eu falei, tinha certeza. Aí Ah, fomos de muito 4 para 6, parabéns. então aí foi uma coisa muito legal, tá? Porque assim, isso envolve mudar para 6, né? Envolve mais recurso, mais liberdade para usar o recurso, tem uma série de facilidades também para ir para o exterior, de fazer colaboração. Então, assim, agora é um desafio permanecer lá, né? É bastante difícil, mas foi uma coisa assim, bem legal mesmo, assim, para fazer. Sim. E isso, né? O público-alvo aqui é o pessoal da graduação, mas teve um efeito na graduação.
porque a galera da graduação da Unesp naturalmente via a pós-graduação como uma opção. É, Como a gente antes era um programa 4, estava com dificuldades ali com o número de bolsas, tal, o pessoal já começava a procurar outros lugares. Depois que a gente foi para 6, aí o número de bolsas aumentou um pouquinho, mais recursos, tal, o pessoal já começou a considerar a possibilidade de ficar em Rio Claro, porque ali era, ó, agora tá melhor, é um corpo docente mais encorpado, é um programa que tem uma atmosfera legal para trabalhar, que as pessoas confiam umas nas outras. Então, isso também teve um reflexo na graduação. A graduação e a pós-graduação estão fortemente ligadas, né? sim, com certeza. Gente, ó, Muito legal. tem que pedir desculpa porque o tempo voou. Já deu quase 1h15 por aí. Vocês querem fazer uma perguntinha rápida para a gente ir para as dicas? Como que vocês estão? Para mim, para mim finalizou. A minha última questão mesmo era sobre essa questão da CAPES, que a gente até conversou antes da entrevista. Tá certo. Então vamos às dicas Tá. culturais, né? Então a gente passa nós três primeiro, depois passa para o Tadeu, a dica dele. Toca a vinheta que não existe. Tocou. Eu vou começar, tá? Tá. Eu tava com uma dificuldade enorme dessa semana de achar dica. E aí, sem querer, eu comecei a assistir uma série na Globoplay chamada. Peraí, senão eu vou falar errado aqui, tem que colar. Cadê? Ah, tá. Eita, peraí. É, Ela é sobre Irracional, a ciência do crime. Então, é um professor universitário que ele auxilia os detetives por meio de estudos que ele faz de comportamento humano para desvendar crime. É meio hollywoodiano, assim. Então, se você já não você foi o texto deles, assim, aquela ideia um pouco deles lá, fica um pouco fantasioso às vezes, mas é legal. É uma ideia interessante de misturar, né, de falar sobre a natureza humana, assim, eu como sei lá, um papo, nunca estudaria assim profundamente, mas uma conversa eu acho legal, eu particularmente. Então chama Irracionalidade, Irracional, a ciência do crime, É, tá na tá Globoplay. anotado aqui. Bora lá, quem quiser falar, Gui ou Nick. Interessante. Pode falar, Gui. Eu posso passar o meu. Mais uma vez é um documentário da Netflix que eu assisti, porque ao ver assim, a linha de pesquisa do Tadeu, que trabalha com biodiversidade, ecologia de ambientes aquáticos, passou logo esse na minha cabeça, que eu assisti já vai fazer um certo tempo, que se chama Cias Parse, eu acho que é isso. Meu inglês é meio complicado. Que traduzindo seria para o Brasil seria Mar Vermelho, alguma coisa assim. O, que é uma série que ela fala muito bem sobre temas como pesca ilegal, consumo de carne, preservação da vida marinha, dos ecossistemas assim marinhos, e fala também um pouco sobre mudanças climáticas, poluição e tudo mais. É Cia Red, Bem Gui? legal. Fala Cias Parse, mas só que não sei porque a Netflix traduziu para Mar Vermelho. Acho que ficou conhecido como Mar Vermelho mesmo. Tá. Ah, legal. É, Massa. tá, Mar Vermelho. A minha dica cultural é, mais uma vez, um evento. Cadu e Tadeu, que não estão em São Paulo, vai ser um pouco difícil para vocês, mas está tendo uma exposição do Chaves. Ali, se eu não me engano, é na Barra Funda, é no Miss Experience. E é uma exposição do Chaves, eu acho bem legal para quem gosta, né, do Chaves. Ah, Tem. Pode falar. não, é o que você falou, aí eu lembrei que eu cheguei a tinha anotado na lista de lugares para visitar. Meu, Enquanto tá sabe que Então, a vai minha. até dia Fala. 31. Sabe que a minha filha maior, tenho duas filhas, né? Eu sempre falei para assistir Chaves, que eu fui criança, assisti Chaves loucamente. Uso piadas do Chaves até hoje, elas dão certo. É, Com e certeza. Eu também, nas aulas, direto. ela dá certo, né? E aí a minha filha menorzinha adora Chaves. Então eu fiquei feliz que a mais velha, eu acho que ela sempre. Não sei se ela não gosta, mas ela é aquela de. Você tá falando que é legal, eu não sei se é legal, sabe? A mais nova, acho que ou porque tá muito novinha ainda,
Mas eu vejo ela assim que eu tô em Ceará, quando eu vou para São Paulo. Ai, papai, quando a gente vier para cá, vamos assistir Chaves quando ele conta o Chapolin, não sei o que lá. Pô, eu fico tão feliz, cara. É massa mesmo. É bem massa. Ah, ela Aonde que ia é, adorar, Nick? então, Cadu. Então, Então, onde que é? é no Miss Experience. Eu acho que é na Barra Funda. Eu Se acho eu que não me é. engano, de terça-feira é de grátis, eu acho. Isso. Mas só que Terça-feira eu é de morro. graça. Massa. Ótimo. E, e é isso. Acho que terça é gratuito. Aí no restante da semana é de 20 a 60 reais. Depende. Paga meia, final de semana é mais caro. Mas terça é de graça. E eu acho bem legal. E vai até dia 31 desse mês. Ah, tá acabando. É, tá Tadeu, você tem lotado. uma? Sim, eu separei, assim, você falou, né, deu essa dica que tinha que ser relacionado com ciência. Então, assim, eu não dá para, não sei se dá pra dizer que o que eu trouxe aqui é super cultural. Eu trouxe dicas de dois blogs, que são blogs que eu sigo e que sempre que eu posso eu leio. E um dos blogs acabou virando um livro depois, organizado pelo autor, né? Esse primeiro blog chama Sobrevivendo na Ciência. É um blog principalmente coordenado e alimentado pelo professor Marco Melo, que é um professor que já foi professor na UFMG, atualmente ele está na USP, e acabou virando um livro esse blog. Então ele começou como uma série de posts curtos, simples de entender, sobre a vida do cientista, né? Assim, Uhum. Temos que desde a chamar ele para formação até. entrevista. Cara, seria excelente. Ele é um comunicador, assim, ele fala super bem e ele tem várias ideias interessantes. Então, a Marco Melo chama Sobrevivendo na Ciência. É excelente para alunos de graduação, porque tem post, por exemplo, sobre como montar um projeto de TCC, como prestar concursos, como Sim. fazer a transição, o que é uma hipótese, sabe? Como não se perder com as análises estatísticas. Então, assim, e aí o livro, depois ele organizou o livro no formato de a trajetória mesmo, desde a graduação até virar professor. Então, bem massa. São textos curtos, português, flui super legal. Volta e meia eu recomendava isso para os meus alunos de graduação lá no Brasil. Ó, leiam esse aqui. O blog também é organizado em formato de que eles chamam de pacotões, então, pacotões de projeto. Aí tem um monte de blog lá sobre coisas relacionadas ao projeto. O segundo blog é um chamado Ciência, Universidade e Outras Ideias, do professor José Alexandre Diniz Filho, lá da Universidade Federal de Goiás. O José Alexandre foi assim, um cara que teve um papel super forte na minha formação, frequentei o mesmo laboratório, ele é muito amigo do meu ex-orientador, a gente desenvolveu uma amizade também, e ele é um cara, assim, acho que ele é uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci na minha vida, e então ele fala de muitas coisas no blog, desde o papel do feminismo na ciência, até ele explica como funciona a CAPES, ele fala da estrutura da universidade, ele fala do problema do problema do negacionismo científico. Então, assim, e aí só que aí já são textos um pouquinho mais densos, um pouco mais longos, um pouco mais, mas tem muita dica lá, referência de livros, e assim, é fantástico também. Eu acho que tem uma versão podcast, mas eu não consegui achar. E aí, Eu vou finalmente, assim, só procurar. para falar alguma coisa da Nova Zelândia mesmo, tem um podcast aqui organizado pelo Departamento de Conservação, que seria o equivalente ao IBAMA do Brasil, chama Sounds of Science, então os tons da ciência. E aí eles fazem entrevista, gente que trabalha no DOC, então assim, é uma coisa bem aplicada, assim, de ciência aplicada. Gente querendo salvar os kiwis da extinção, como que é o trabalho deles e tal. Então é bem legal. Então essas Muito minhas bom. três dicas aqui. Não, tá ótimo. Já tem duas pessoas para a gente entrevistar. O José Alexandre, você mencionou na entrevista, né? Então, acho que você chegou a Isso, mencionar. então, Sim, é, o muito Zé é bom. um cara fantástico também, os dois. Ó, para a gente, então, para os finalmente, eu vou Esse, fazer. Fala. esse podcast, Sounds of Science, você sabe se ele tá, tipo, no Spotify, Ele no está no YouTube? site do
não, eu só encontrei, pode ser que esteja, assim, mas eu sou uma pessoa meio ignorante em relação a, eu nem Spotify eu tenho no meu celular. Aliás, eu esqueço meu celular de levar meu celular para vários lugares. Assim, eu Nossa, escutei diretamente, o que eu acho que não é tão ruim assim. Eu não? escutei, os episódios que eu escutei diretamente no site. Então, o site é o Tá. Department of Conservation New Zealand, né? E Uhum. aí lá tem o Sounds of Science, aí acha lá. Mas deve ter no Spotify, deve ter em outros Deve ter, lugares com lá. Mas lá certeza. no browser mesmo, no navegador, é só clicar play que, ó, assim, a limitação é que é em inglês. Sim, sim. Nick, antes de você fazer as perguntas finais, eu vou fazer uma pergunta, senão eu vou dormir mal. Você fez judô e tal, e joga bola. Você é um apaixonado por futebol. Jogava. Queria saber o time que você torce. E eu queria saber por que que você não Uhum. fez educação física e fez biologia, então? Tá, Rapidamente. boa. Sim, sim, eu sou corintiano, esse é o único time que eu torço. É, tá de preto e branco, tá É, vendo? É cidade de preto, né? isso, eu tô de preto Ó, eu tô também. de verde aqui, ó. É. É. Então, eu sou corintiano, apesar de meu pai ser São Paulino, né? Assim que eu comecei a entender sobre futebol, assim, isso não é uma coisa que escolhe, né? Acontece, né? Então, Uhum. eu não fiz, nem passou pela minha cabeça fazer educação física. Eu sempre fui apaixonado por esportes, principalmente pelo judô, mas eu fiz natação, tênis, basquete, tudo que tinha disponível de graça lá na minha cidade eu fazia. E futebol principalmente, né? Mas aí, por conta das lesões, né? Eu tive a lesão no ombro, isso teve um impacto na minha saúde mental também, né? Eu precisei largar o judô, sem querer largar o judô, né? Então, assim, eu fui, depois, quando eu larguei o judô, eu larguei o esporte, de modo geral. Foi ruim para mim, né? Então, eu acabei depois só ficando futebol, joguei futebol na graduação bastante tempo, mas depois meus joelhos começaram também a dar sinais que não ia dar certo. Então, então eu não quis mais ter esse contato. Hoje em dia, né, agora já com 40 e tantos anos, né, agora eu voltei a me exercitar, estou nadando novamente, porque é mais por uma questão de saúde mesmo. Assim, por conta das cirurgias, eu fiz 2 cirurgias no ombro, teve uma época que eu considerei até fazer ou medicina ou fisioterapia, para ir para essa área assim, de lesões no esporte e tal. Mas educação física foi um negócio que nunca nem Não passou passou na pela minha cabeça. cabeça. Não. Sim, tá certo. Muito bom. Acho que agora a gente pode ir para as últimas perguntas, certo? Então, Tá. Tadeu, primeiro a gente queria saber se tem alguma pergunta que você ensaiou no espelho, ficou, dormiu pensando que a gente ia fazer e a gente acabou não fazendo. Não, acho que não. Acho que a gente cobriu bastante coisa, né? Foi legal, Sim. assim, o Cadu tinha explicado que tinha essa dinâmica de ser meio deriva em relação aos assuntos, né? Então, nenhum assunto que a gente conversou mesmo, a gente tinha combinado, exceto a apresentação mesmo, né? Então, não, mas acho que cobrimos tudo que seria legal cobrir, sim. Abordamos bastante coisa, né? É, Então, a última pergunta de fato é, Tadeu, do que você se orgulha? uhum. Assim, vou focar na parte profissional, assim, que naturalmente tem um lado pessoal também. Assim, eu me orgulho muito dos meus ex-alunos e das minhas ex-alunas. E acho que esse é o meu maior orgulho mesmo, assim, né? E não só as pessoas que eu orientei, então tem ex-aluno que é professor já na UFSCar, tem ex-aluna que tem uma posição fixa como pesquisador na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que é uma das principais universidades do mundo. Tem ex-aluno meu que o cuida, que é o cientista de dados-chefe de uma grande ONG internacional voltada à conservação de florestas. Tem ex-aluno e ex-aluna que fez a graduação, faz o mestrado, e eu tenho a filosofia assim, eu nunca oriento uma mesma pessoa 2 níveis, que eu acho que a pessoa tem que experimentar outros ares, né? O que é ruim para mim, né? Porque eu acabo perdendo, entre aspas, Sim. assim, pessoas com quem eu me identifico muito, que pessoas que, né, são brilhantes e que eu gostaria de ter, mas acho que é melhor para essas pessoas que elas experimentam. Então tem muita gente que está fazendo doutorado, está fazendo pós-doc, que está fazendo mestrado, que eu me orgulho muito porque eu converso com
atuais orientadores e orientadoras, e essas pessoas falam, poxa, fulano ou fulana, é fantástico, super legal trabalhar com eles, e aí não tem orgulho maior, né, de alguém assim como educador, né, e como alguém que treina outra pessoa, de saber que você contribuiu pelo menos um pouquinho, né? Esse eu acho que é o maior. Eu me orgulho como professor dentro da sala de aula também. Eu, assim, naturalmente que ninguém, você sempre pode melhorar, mas eu sempre recebi um feedback positivo das turmas que eu dei aula, né? Isso eu me orgulho bastante. Me orgulho muito do meu papel como coordenador na pós-graduação. Esse foi o meu maior trabalho administrativo da universidade, foi coordenar 4 anos, fazer uma fusão. Isso eu me dediquei muito mesmo durante esses 4 anos. Eu abdiquei um pouco da minha pesquisa para fazer isso. E eu tenho um orgulho imenso do programa de pós-graduação em Ecologia, Evolução e Biodiversidade da Unesp de Rio Claro, porque realmente eu deixei tudo que eu podia ali dentro para contribuir mesmo. E, finalmente, eu me orgulho muito de ser editor de uma revista. Eu sou editor, um dos editores-chefes da Journal of Applied Ecology, é uma revista da Sociedade Britânica de Ecologia, e eu me orgulho porque eu acredito mesmo no papel de ajudar as pessoas a publicarem a sua ciência, né? Então, como editor, eu acredito que uma vez que um artigo passou pelo filtro do escopo, né, ou seja, ele serve para aquela revista em relação ao tópico, eu faço o máximo que eu posso para ajudar aquele conjunto de autores e autores a publicar esse artigo. Então eu boto bastante energia nisso também. Então eu Sim, acho que eu estou contribuindo com o ciclo da ciência, né, na formação e também nessa parte que é uma parte mais final ali de com publicação. Isso certeza. toma um tempo enorme dos meus dias, né? Eu me dedico quase todo dia 1 hora e meia para esse papel como editor, mas é uma coisa que eu tenho um orgulho imenso também. Nossa, olha, você falando agora, quando eu li comecei a ler o Lattes, que eu vi a sua apresentação, eu achei brilhante aquilo, eu mandei até para a Aline, minha esposa, falei, olha, ele sabe o que ele quer, tá escrito o que ele faz, o que ele quer no futuro e como ele contribui. Eu achei aquele texto, eu falei, eu vou usar para mim, agora eu vou usar aquela estrutura para mim. E aí vendo a Obrigado. sua carreira, os artigos e os projetos, eu achei que você era uma pessoa mais linear, assim, eu vi que não tanto, que sua carreira não foi tão linear assim, né? Porque o Ah, não, primeiro pelo artigo eu li, contrário. Eu vi assim, eu vi seu Cheio de primeiro artigo. deriva aí no meio, cheio É, de estocasticidade. é, eu vi seu primeiro artigo ali, era no Riacho ali da São Carlos, e aí os seus últimos artigos são questões assim globais, assim, né? Metapopulações, assim, análise de dados de. Tem um lá que vocês levantaram não sei quantos mil artrópodas. Agora eu não me lembro, mas foi muito, assim, nível de gênero, coisa louca mesmo. Um outro, teve um que você fazia relação Brasil-Finlândia, enfim. Eu achei que você só foi aumentando os espaços, você continuou na mesma, mas aumentando a escala, né? Mas assim, não é sinceramente isso. E eu achei assim muito, muito, muito bom, assim, fantástico mesmo. E tudo isso que você falou, no fundo, vem da qual é a força? É a determinação ou a confiança que você tem, assim, que eu acho que geraram tantas coisas que você fez, muitos artigos que você Uhum. tem, muitos projetos, tudo, né? É a confiança, a determinação, é o quê? Confiança acho que não, cara. Eu não me considero um Não. cara confiante, não. Não, podia ter um pouco mais de confiança. É, eu acho que é uma mistura de paixão, né? Você gosta mesmo daquilo que você faz, né? E assim, e determinação com certeza, né? Assim, eu me dedico muito, né? Assim, eu trabalho muitas horas. Mas eu também tento ter um balanço legal entre a minha vida pessoal e o trabalho, mas assim, eu sou bastante determinado. Mas assim, eu acho que talvez tem um componente maior, assim, não sei se o maior é difícil dizer em porcentagem, assim, o que foi, assim, eu sempre tive muita sorte, né, ao longo da minha carreira de ter contato com pessoas é, criativas, brilhantes, passionais e pessoas com não gosto muito de usar a palavra ética, mas assim, um conjunto de valores legal Uhum. com quem eu me identificava. Então, várias pessoas que eu citei aqui, Fábio Roque, né, lá da UFMS, um cara super criativo, uma pessoa super gente fina, Zé Alexandre Diniz Filho, Luiz Maurício Bini, os meus colegas de doutorado, todos, meus alunos e as minhas alunas, todas. Então, assim, quando você tem contato com pessoas legais e tal, essas pessoas acrescentam muito na sua carreira, né? Então, assim, eu considero que eu tive muita sorte
principalmente. E depois, naturalmente, com sorte só, não leva Não ninguém a basta. lugar nenhum, né? Pode até levar algumas pessoas, né, assim, para algum lugar, né? Mas a deriva uma hora ali aparece, né? E, e determinação, acho que, né, aí chovendo no molhado mesmo, que você precisa, né, ter alguma determinação, né? Então, acho que é um componente meio clichêzão falar isso, né? Mas acho que é Mas uma né? combinação de sorte, determinação e paixão, né? E gostar das coisas, né? Mas assim, mas nada, Não, tudo é fechado, né? Eu tenho uma visão que tudo pode acontecer, né? Então, eu não, né, 15 anos atrás, eu não me imaginava morando aqui na Nova Zelândia. Como eu não consigo prever o que vai acontecer, onde eu estarei daqui 15 anos, né? Então, pode ser que eu não esteja nem trabalhando numa universidade, pode ser que eu esteja de volta ao Brasil, pode ser que eu esteja em um outro país, ou pode ser que eu nem esteja mais aqui, né? Então, assim, tento deixar todas as possibilidades muito abertas, assim, e seguir meio fazendo as coisas conforme elas vão aparecendo. sim. Muito bom. Gente, a gente estourou, mas acho que foi por um bom motivo. Peço desculpas aí pelo horário, Sim. mas acho que fluiu, foi, né? Vamos falar, Foi. fala aqui, quer falar alguma coisa? Não, só confirmei que tudo Então, fluiu bem. Então, vamos falar tchau. Quero agradecer o Tadeu. Nós, Nick Gui, é nós que tá, né? Então, vamos falar tchau aí, tá bom? Pra gente encerrar. Obrigada, ok. gente. Foi ótimo, muito bom. Obrigada, Tadeu, pela conversa. É ótimo porque a gente consegue ver que dentro da nossa área, né, dentro da biologia, existem mil e uma áreas e possibilidades. Então, quem tem vontade, né, de ir para fora do país é totalmente viável, você só precisa, né, do que você mesmo falou, determinação, fazer com paixão o que você faz, então acho que foi ótimo. Com certeza a gente consegue bolar um post relacionado a essa entrevista, Com não só um, certeza. como vários, Coração aberto à mas foi matemática, ótimo. hein? Sim, foi ótimo, muito obrigada de verdade, e obrigada, Gui, e Cadu também, né, pelo companheirismo de sempre. Eu amei. Bom, eu que agradeço, foi super legal. Eu já imaginava que ia ser bem tranquilo a conversa, super relaxada, foi exatamente desse jeito mesmo. E além de agradecer, eu quero também dar os parabéns para vocês, né? Assim, eu não faço nem ideia do trabalho que seja organizar e manter, né, a existência de um podcast, né? Vocês estão aí até altas horas da noite aí fazendo. Então, parabéns para vocês Muito obrigado. pela iniciativa e por continuar, né, Obrigado. e por não desistir. Legal, assim, eu acho que isso talvez não seja tão claro, assim, medir o efeito direto nas pessoas, mas com certeza tem um efeito positivo legal também. Com certeza, Não, Obrigada, tomara. aqui a Tadeu, de gente verdade. batalha muito por isso. Não é à toa que lutamos, como o Cadu sempre fala, em toda entrevista a gente sempre está lutando incessantemente contra a entropia. Uhum. E sem contar que a gente está fazendo algo que é de muito valor e que a gente gosta muito. Então a gente não faz isso assim pensando em ganhar algo a mais ou crescer em algo. Claro, sempre crescer é bom, mas só que a gente faz principalmente porque a gente gosta. Então isso é muito importante. Tadeu, muito obrigado, assim, pela entrevista e tudo mais. Gostei muito de uns pontos que você falou. Principalmente, fiquei feliz pela parte da parte esportiva sua, descobri isso em você, porque eu também sou, assim, é, sou do esporte também, eu sou muito envolvido no esporte, e passei recentemente por essa mesma questão, por conta de lesão e tudo mais, acabar perdendo algumas oportunidades, mas só que é aquilo, nunca foi assim, mesmo sendo eu gostando bastante, nunca foi o objetivo principal. Então, a gente tem que sempre estar focado nos nossos objetivos, sempre correr atrás, e a partir daí tudo começa a dar certo e nossos caminhos começam a se encaminhar. Então, agradeço muito pela entrevista e também por essa conversa mais, assim, que para mim foi muito gratificante. Legal. Muito bom.
Muito bom. Então, gente, para a gente acabar, encerramos aqui o 44º episódio do Ciência Deriva Podcast. Espero que vocês, ao ouvirem isso, se divirtam como eu me diverti. E é isso, gente. A gente se encontra no 45º episódio. Muito obrigado. Curtam, tananã, tananã, e até a próxima. Este foi o podcast Ciência à Deriva, uma produção de Aline Gomes, Bianca Castro, Bruno Nascimento, Ellen Guerra, Guilherme Cavalcante, Jaqueline Bernardes, Cadu Tolucci, Luana Mateus, Lorena Chaves, Maiara Maia, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo. O Ciência à Deriva é vinculado à Universidade Anhembi Morumbi, à Unesp e à Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!